Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um passo a passo. Dessa vez eu vou trazer essas lindezas para vocês, tá? É uma coleção dos laços da Patrulha Canina. Então aqui a gente tem a Sky, o Chase, o Rubble e o Marshall, tá? Que são, acho que, os mais conhecidos. Eu vou fazer esse mesmo modelinho aqui que eu vou fazer para vocês, só que eu vou fazer o da Sky. Essa coleção já é minha, já tem um tempo, mas eu tive uma encomenda agora da coleção completa, então eu vou fazer para vocês verem com a nossa queridinha Sky, tá bom? Então, se vocês gostarem, se as clientes de vocês gostarem da Patrulha Canina, deixem um like aqui pra mim, por favor, e se inscrevam no canal caso vocês gostem do jeito que eu ensino vocês, se vocês aprenderem direitinho, tá bom? E também não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, é @magiadainfância_, que é o meu Instagram de vendas, mas eu também converso com vocês por lá, tá bom? Então, vamos para o passo a passo. E é super simples, o que a gente vai precisar para fazer esse laço super lindo que as meninas vão adorar? A gente vai precisar de 2 pedaços com 50 centímetros da fita número 5, tá? Vão ser aqui 2 pedaços que a gente vai unir. Esse vai ser o Boutique Mona, tá? Ele tem essa parte diferente desses lacinhos na parte de dentro. E aqui a gente vai precisar de um pedaço com 23 centímetros, também da fita número 5, ok? Então, vamos começar. A gente vai começar pegando os 2 pedaços de 50 e vamos unir eles. Une com o isqueiro, dá uma esticada assim. E aí, quando você fizer, você estica a fita, você uniu de um lado, né? Estica a fita e faz como se você fosse fazer o boutique, para que quando você for unir desse outro lado aqui, tá vendo que sobra sempre uma ponta da fita de baixo? Se você só unisse direto, essa ponta ia ficar fazendo uma barriga na hora que você estivesse finalizando o seu laço. Então, você faz isso para evitar que ele fique com aquela barriguinha feia na hora de fazer as voltinhas. Agora sim, a gente une do outro lado. E pronto. Junta as 2 pontas e vamos marcar o meio. A gente vai colocar um alfinete aqui no meio. E aqui, o que a gente vai fazer? Ó, coloquei o alfinete meio torto, mas vocês vão conseguir entender, tá? Do alfinete pro lado esquerdo, a gente vai marcar com a régua ou com a fita métrica 1 centímetro. Vou fazer um pontinho aqui, tá? E aí, a gente usou a régua assim, na horizontal. Agora, do alfinete pro lado direito, a gente vai usar na vertical e vai marcar 1 centímetro também. Pronto? Por que isso? Pra a gente fazer o boutique aberto da forma mais certinha possível. Agora, a gente pega a ponta do lado esquerdo e essa parte aqui a gente vai colocar nesse ponto que a gente fez desse lado. E a outra
em cima da marcação que a gente fez do lado direito. Pega um alfinete e segura, certo? Agora, a ponta do lado direito, a gente vai simplesmente posicionar aqui, encostando aqui no finalzinho. Pronto. E desse jeito, com essa marcação, você já tem um boutique aberto, muito simples de fazer, sem ficar quebrando a cabeça no tanto que você precisa abrir, tá? Pronto, eu só reposicionei os alfinetes, tirei o de baixo, coloquei em cima e tirei o do meio. Foi isso que eu fiz. Agora, a gente vai deixar esse infinito reservado aqui e vamos pegar aquele pedaço de 23 centímetros. Sela as pontas. Agora, a gente vai marcar o meio. E aí, aqui agora, ó, aqui tá o meio marcado. A gente vai marcar o meio novamente, de cada lado. Vira pra cá, pro meio certinho. Marca desse lado. E o outro lado, a mesma coisa. Vira pra cá, pro meio. E marca também, tá? Pronto. Agora, nós temos 3 marcações. A do meio e as 2 das laterais. Nessas 2 das laterais, a gente vai alinhavar. A gente vai pegar aqui na lateral, em cima da marcação que a gente fez, e vamos dar 4 pontos. Porque aqui é a fita número 5. Se a gente estivesse fazendo esse laço no tamanho da fita número 9, a gente daria 6, tá bom? 4. E franze fazendo um lacinho normal aqui na lateral. Não puxa muito, tá? Só franze mesmo. Ó. Agora, que a gente fez isso de uma ponta, a gente vai fazer a mesma coisa na outra ponta. Pessoal, se vocês estiverem gostando do jeito que eu ensino vocês, não se esqueçam de se inscrever, por favor, e de compartilhar para alguma amiga artesã, para algum grupo que você conheça, que as meninas estejam precisando de ajuda, tá? Eu faço aqui o que vocês me pedem. E o que eu acho que pode ajudar vocês. Porque eu sei que é complicado a gente procurar informação e ficar meio perdida. Pronto, fizemos isso. Agora, a gente vai fazer o acabamento dessas 2 partes, igual a gente faz no laço normal. Se você tiver a fita número 1, fica mais delicadinho. Mas como eu não tenho, vou fazer na fita número 2 mesmo. Rosa. Pra ficar igual o laço de baixo, tá? Vou pegar aqui, cola quente, virar isso aqui pro lado de baixo e vou começar o acabamento. E vou dar 2 voltas aqui. Ó, a gente fez o acabamento desse lado aqui, agora a gente faz desse outro lado do mesmo jeito.
Pronto, pessoal, a gente fez aqui as duas marcações. Agora, fazer mais uma marcação aqui pra gente conseguir finalizar. Eu vou reforçar a marcação do meio, que com a gente mexendo aqui, ela já deu uma saída. Reforcei. E agora, a gente vai marcar o meio pra cá, dobrando assim, tá? Vamos fazer uma marcação aqui também. Pronto. Aí, ficou assim, uma cruz, tá vendo? Agora, gente, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar nossa cola de silicone. É mesmo. E a gente vai passar cola aqui, ó. Nessa parte de fora. E desse lado aqui também, na parte de fora, tá? Vou passar de um lado primeiro. Ó, passamos aqui. E aí, esse pedaço que a gente passou cola, a gente vai virar e colocar aqui na marcação que a gente fez, dos dois meios. Tá vendo? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Passa a cola do lado de fora. Vira. E coloca bem aqui no meio. E fica dessa forma aqui a nossa parte do nosso laço. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai dobrar essa parte aqui ao meio, ó, tá desse jeito aqui, a gente vai dobrar ao meio. No meio certinho, e aí, aqui em cada lado, a gente vai pôr um alfinete pra centralizar. Colocamos de um lado, vou colocar aqui do outro. Agora que a gente já finalizou essa parte, deixou ele bem centralizadinho, a gente pode voltar para o nosso infinito. Aqui no meio, se vocês verem direitinho, eu fiz uma marcação com caneta, para vocês enxergarem o meio certinho do nosso infinito. Como eu fiz isso? Eu dobrei ao meio, marquei aqui com o isqueiro, e depois eu só passei a caneta aqui, tá? Agora, a gente vai marcar as laterais. Dobra ao meio. E em cada lateral aqui, a gente coloca um alfinete. Mas não precisa agora, não. Do outro lado, a gente coloca outro alfinete também. Que essas marcações aqui ajudam muito a gente ter um laço bem certinho. Ajeita. O boutique é assim mesmo, gente. Quanto mais você ajeitar, melhor ele vai ficar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Tá? Soltamos aqui. E agora, a gente vai posicionar essa parte. Para posicionar ele aqui nesse meio, a gente vai colocar ele assim, nessa posição, tá? Com o acabamento bonito do laço virado para baixo. E aí, esses alfinetes aqui do meio, a gente vai posicionar bem no meio aqui, onde a gente marcou de caneta. Posiciona. E aí, vê direitinho o tamanho, o tanto que ficar desse lado aqui sobrando, tem que ficar desse lado aqui pra cá também.
tá? Segura tudo com o alfinete também, pra você conseguir manusear o restante. Pronto, segurou aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar essas duas pontas, esses dois alfinetes, vou transpassar um por cima do outro. E aqui, eu vou deixar somente meio centímetro, tá? Vou segurar também com o alfinete, pra nada sair do lugar. Agora, esses alfinetes aqui do meio, que é a marcação do meio da fita, a gente vai posicionar lá embaixo, na direção dos alfinetes do meio também, ó. Aqui, tá na direção do vermelho. Aqui o roxo tá na direção do vermelho daqui de baixo, certo? Posiciona no meio, deixa a mesma quantidade de fita para um lado e aqui para o outro. E a gente pode alinhavar esse laço. Vou segurar com o bico de pato porque eu tô sem linha na minha agulha. Pronto, coloquei linha na agulha. Vou até deixar o bico de pato aqui, que é melhor. Pra gente começar, a gente começa de baixo pra cima, bem aqui na ponta, tá vendo? E a gente subiu. A gente subiu aqui, ó, nessa parte rosa aqui do lado de fora, na direção dos alfinetes. É complicadinha essa parte? É. Mas vamos lá. Eu entrei aqui nesse primeiro ponto, de baixo pra cima, e fiz as marcações dos próximos. Segundo, terceiro, quarto, o quinto e o último aqui também, tá? Então, só o primeiro e o último vai ser do lado de fora desse meio, ok? Dois. Nessa hora aqui, a gente tá furando em cima dos alfinetes, então, pode ser um pouco complicado, tá? 3, 4, 5, 6. Agora sim, finalmente, a gente pode soltar todos esses alfinetes. Falta mais um ainda. E agora, a gente pode franzir, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. Agora, a gente franze. Se você demorou um pouco aqui, igual eu, fica um pouco mais durinho por conta da cola de silicone, que já deu tempo de secar lá embaixo. Mas não tem problema, esse é um laço que ele fica mais grosso aqui no meio mesmo, tá? Pela quantidade de fitas. Agora sim, a gente envolve. E finaliza. Prontinho. Parte de baixo, parte de cima. Tá vendo?
Agora aqui, gente, se vocês quiserem colocar uma base no laço, pode colocar. Eu não vou colocar porque ele tá bem estruturadinho, tá? Vou apenas aplicar o bico de pato. Opa! Bico de pato, quando não for parzinho, fica sempre pro lado direito, a abertura, tá? Aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra mãe da criança. E vamos fazer o acabamento. Esse acabamento aqui a gente vai ter que fazer um reforcinho nele. Que é um laço bem grandinho, então se a gente só colocar sem dar uma ajeitadinha, vai ficar errado, tá vendo? Então, se eu só puxasse aqui, ó, ele ia bagunçar tudo. Então, você vai sempre abrindo aqui as laterais e deixando ele bem certinho, porque depois que você colar isso aqui, não tem volta mais não. Ó, e vamos organizando pra ele ficar bem direitinho. Dei as 2 voltas. Passei cola aqui e vou finalizar. Coloco cola nessa parte e finalizo. Agora, se você quiser colocar o antideslizante, você coloca. Pronto, ó. Eu gosto dele assim, das partes menores pra cima e maior pra baixo. Se você já gosta assim, vai do que você prefere, tá? Agora, pra gente colocar o aplique da Sky, esses apliques são emborrachados, tá? Esses aqui, eu comprei numa loja aqui, eles são bem durinhos. Mas o da Sky acabou, eu pedi pela internet. Olha a diferença da espessura. O da Sky é super mole, extremamente maleável, tá? É até mais fácil pra gente colocar aqui, mas tem que ter uma basezinha mais firme, tá? Então, o que eu fiz, o que eu sempre faço pra fixar o aplique emborrachado no laço. Eu vou pegar aqui um pedaço de feltro, você pode usar também um pedaço de fita, da mesma cor aqui, tá? Mas o feltro, como esse emborrachado é muito mole, o feltro dá uma segurança maior. Eu vou cortar um pedaço que eu consiga esconder aqui atrás, sem ficar aparecendo. Como ela é um pouquinho mais comprida, eu vou fazer um retângulo que eu consiga colocar aqui atrás. Ó, fiz um retângulo. Esse retângulo vai ficar escondido aqui atrás. Vou tirar só mais uma pontinha para não aparecer. Pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? Pegar a nossa linha e agulha e começar a costurar nessas partes aqui abertas do aplique emborrachado, tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou começar por esse lado. Aqui nesse lado tem a orelha dela, aqui nessa divisão, tá vendo? A gente sobe com a agulha, vai um pouquinho pro lado e desce com a agulha.
Viu? Não aparece. Se a gente abrir, a linha tá aqui. Mas como ele fica assim, não fica aparecendo, ok? Agora, a gente vai pro próximo espaço, onde tem lugar pra costurar. Vai ser o olho dela aqui, ó. Aqui atrás não tem problema ficar essa bagunça de linha, tá? A gente vai esconder na hora de colar. Vim um pouquinho pro lado, coloquei no olho dela, tá vendo? Agora, aqui tem a sobrancelha, dá pra dar mais um pontinho. Ó, na sobrancelha aqui, eu saí aqui, vou vir pra cá pro lado. E não aparece mais, ok? Se você quiser fazer isso com uma linha que seja da cor, mas eu gosto dessa daqui porque ela é bem resistente. Ó, coloquei na outra sobrancelha dela. E fica assim. Tem que dar uma puxadinha melhor nesse lado aqui. Peraí. Pronto. Agora não aparece mais. E a gente vai fazendo isso até fixar bem esse feltro aqui. Não precisa fazer nele inteiro. É só pra ele ficar fixo e não soltar do emborrachado. Por quê? Porque o emborrachado não cola com facilidade. Vendo aqui a parte de trás do meu tá dessa forma. Mas ele já tá fixo, tá vendo? Eu só vou dar um último ponto aqui na orelha pra não ficar levantando. E pronto, nosso aplique emborrachado com certeza não vai cair. A gente finaliza aqui, dando um nozinho. Igual a gente finaliza qualquer coisa. Corta. E fica assim. Agora, a gente vai... Eu vou passar cola aqui. E vou aplicar no laço. Cola quente mesmo. Tá vendo? É uma opção que eu acho mais viável de fazer do que confiar em alguma outra cola. Tô pressionando bem pra colar todos os pontinhos. E ficou assim o nosso laço da Sky, da nossa coleção Patrulha Canina. Isso aqui é uma inspiração ótima para vocês, pro Dia das Crianças. Se vocês quiserem também fazer a bolsinha combinando, ó, eu não tenho nenhuma aqui, mas, ó, tem essa daqui da Mini que eu já gravei para vocês. Se vocês quiserem fazer combinando também, eu tenho certeza que vocês vão vender bastante. E vai ser muito... vocês vão agradar muito as clientes de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam reproduzir. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Desculpem pelo barulho da minha criança, que ela acordou. E até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.